E nessa edição do Agricultura BR, você vai acompanhar uma entrevista extremamente esclarecedora, que traz uma análise, fala sobre a cadeia produtiva da carne bovina, vai saber o que representa a China fora do mercado. Aliás, como eu já disse em algumas edições, pode ficar algum tempo ainda, pelo menos até o final de outubro, fora do mercado de compras aqui do Brasil. Outro assunto é o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, onde se espera uma produção e estoques maiores para os norte-americanos. São assuntos de hoje, desta edição do Agricultura BR, que começa agora. Olá, começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, você que nos acompanha também pela NET e Claro TV, também pelo Facebook do Agrocanal e do Canal do Boi, pelo portal sba1.com e ainda, a partir deste momento, pela TV Imaculada, levando o nosso sinal aí aberto para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começo o programa de hoje falando a respeito da produção de DDG. A produção de DDG, ele é um fator que é extraído, como o produtor rural sabe muito bem, do milho, e quando o milho é utilizado para a produção de etanol. E no estado do Mato Grosso, essa produção ela tem se elevado. A cada ano, nós temos acompanhado uma evolução nos cenários de produção de etanol, principalmente em Mato Grosso, e com isso o DDG tem crescido também. E a expectativa para o crescimento neste ano é de algo na casa de 60%. Isso trazendo aqui a produção de 1.300.000 toneladas para 2 milhões de toneladas para o ciclo atual, acompanhando a produção e principalmente o aproveitamento de todos os subprodutos do milho nas usinas instaladas no estado de Mato Grosso. O tema por aqui neste momento é a pecuária bovina de corte. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com Alcides Torres, ele que é o titular da Scott Consultoria. E Alcides, um prazer sempre falar contigo aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. E nós temos acompanhado uma pressão sobre os valores da arroba do boi gordo, um cenário que é extremamente normal, até se considerarmos o caso atípico de vaca louca que nós tivemos, os dois casos no começo do mês de setembro, e a não retomada ainda para as exportações para a China. Como é que você avalia esse momento, Alcides? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. É isso aí, Fabiano, o mercado está completamente frouxo, tá? Hoje, no nosso levantamento de hoje, feito pela Scott Consultoria, os preços caíram mais um pouco, tá? E a situação só deve melhorar quando a China voltar a comprar. E essa é a grande questão. Quando que a China volta? Não é? E ninguém tem essa resposta, viu? Então a gente vive hoje do bolso para a boca esperando para ver o que acontece. E outra razão para a cotação da arroba para o produtor estar caindo é que o mercado consumidor, né, o mercado interno, também não está lá essas coisas, apesar de a gente estar em plena época de pagamento de salário. Alcides, você falou a respeito dessa retomada para a China, né? Nós não temos data para isso. A China está saindo, né, neste momento, saindo de um feriado prolongado, e sabíamos que se os chineses entrassem nesses feriados, teve esse feriado também há cerca de 10 dias, agora esse feriado mais longo de 4 dias, mas nós sabíamos que caso a China entrasse nesse período, não teria essa retomada antes. E de acordo com alguns números que são chineses, então a gente tem que sempre estar com muita atenção, a China teria condições de manter esse cenário pelo menos até o final do mês de outubro, consumindo aí
parte dos seus estoques. Você acredita que a China pode retomar apenas no próximo mês, aí já se preparando para o Ano Novo Chinês, essa aquisição de carnes bovinas aqui do Brasil? E isso faria o quê? O que isso causaria em relação aos estoques aqui no Brasil também, uma vez que nós estamos vendo frigoríficos já ficando também com as suas áreas de armazenagem também meio que abarrotadas e pulando já escalas de abate? Bom, puxa, aí são várias perguntas numa só, hein? O problema de segurança alimentar na China é um problema. Tá? Eu acho que isso é uma especulação, né, que você fez aí. Tudo pode ser, tudo pode acontecer, mas eu não acredito que a China vai esgotar os seus estoques de carne para recomeçar a comprar, né? Tanto é que recentemente ela voltou a importar a carne da Argentina, né? Então ela está procurando fontes alternativas para suprir as suas demandas de alimentos, não só de carne bovina. Então, eu não acredito que eles estejam arriscando a estabilidade, o fluxo de alimentos por conta de esgotar o estoque, tá? A segunda coisa é assim, como é que anda a posição brasileira? Bom, o Brasil tem condição suficiente de atender a demanda chinesa, de atender o mercado interno, e como foi tudo planejado para atender esses dois mercados, quando um deixa de funcionar, a gente tem toda essa sorte de problemas, viu, Fabiano? Mas eu não... e a gente vive também, em função disso, uma queda acentuada no preço da arroba do boi gordo, e é claro que uma das alternativas é dar férias coletivas, pular dia de abate. Nós vamos assistir todas essas táticas para o mercado continuar funcionando. Alcides, no cenário atual, uma volta da China, isso deve vir também com uma tentativa de repactuar também os contratos que já estavam vigentes no valor de compra mesmo da aquisição dessa carne? Você acredita que isso é possível de ocorrer? Sim, é possível de ocorrer, porque negócios, né? Negócios, amigos à parte, tá? Isso pode acontecer. Essa demora, agora você especulou aí, eu vou especular aqui, tá? Essa demora, tem uma abelha voando aqui. Essa demora, ela também foi causada porque existe uma discussão. O Brasil, como você sabe, bateu o recorde de exportação em setembro, mesmo com a suspensão da exportação. Por quê? Porque essa carne toda ela tinha sido já autorizada antes do dia 13 de setembro. Tá? E aí tem essa discussão, não? Essa carne podia ser embarcada, essa carne não podia ser embarcada. Então a gente está agora, a gente está precisando de um bom adido comercial, os frigoríficos desempenharem bem e o Ministério da Agricultura também, não é? Porque, na verdade, não existe risco nenhum de transmissão dessa doença, por isso que ela chama-se BSE atípica, tá? É isso que a gente precisa de esclarecimento. E sim, a gente pode ter algum efeito colateral com relação à cotação da arroba da carne bovina exportada. Mas não caiu ainda, hein? Entendi. Alcides, em relação agora ao mercado interno, você falou que o mercado consumidor, apesar dos salários terem saído para a maior parte dos brasileiros nessa semana, o mercado vem mais devagar. Nós temos visto alguma pressão também do varejo em relação à venda de animais, da venda do animal casado, da carcaça casada, e os preços, pelo menos no que a gente tem visto no varejo, para a carne bovina, começaram a ceder um pouco. Essa é uma situação de mercado que já viria a ocorrer ou já é um resultado também de ter mais carne ou ficando com mais carne disponível dentro do Brasil? Olha, sim, se você tivesse me perguntado por que o preço da carne bovina não cai no varejo, eu vou te falar, não cai porque está tendo procura, tá? Então, se a carne bovina está caindo, são essas duas razões, tá? Primeira é o aumento de oferta de mercadoria, e o cara precisa desovar isso e o preço cai, e também porque está tendo a procura diminuiu. Tá? Então, a hora que você começa a analisar por corte, você vai perceber que tem corte que o preço não caiu, até subiu, e tem corte que caiu. Tá? Então, vamos dizer assim, agora, na média caiu, é porque a procura pela carne diminuiu.
Olha só, Alcides, no curto prazo, o pecuarista que está com animais prontos, que confinou animais e que estão ficando prontos neste momento, dificilmente ele vai ter uma condição para segurar esses animais de uma maneira rentável. Talvez fique até pior tentar segurar do que vender no preço mais baixo. Em relação ao médio prazo para a pecuária brasileira, como é que você acha que vai se organizar essa pecuária nacional, essa cadeia produtiva, após a volta da China nas compras? Como que você acha que fica esse cenário no médio prazo? Olha, vamos dizer, no curto prazo, o pecuarista é o que você disse. Cada caso é um caso, né? Quem tem condições de segurar vai tentar segurar o máximo que puder, porque a diferença de preço do dia 3 para cá é muito grande. Já em São Paulo já superou os R$ 20 por arroba, não é? Um boi de 20 arrobas aí você tem R$ 240 a menos de faturamento por cabeça, né? Então esse vai segurar. Agora, a médio prazo, esse vai tentar segurar, mas tem gente que não pode estar entregando, apesar dessa retração de preço. Médio prazo, ou seja, o acordo bilateral que o Brasil tem com a China precisa ser revisto, porque precisa ter prazo de decisões, né? Nós não podemos ficar esperando 30 dias, 60 dias, ou mais, né? Ninguém sabe, para os negociadores chineses decidirem, né? Então, isso era um ponto falho que a gente só descobriu agora. Então, o acordo bilateral precisa ser revisto. E médio prazo, eu acho que médio prazo, depende de qual é o seu médio prazo, né? A pecuária, nós ainda estamos num ciclo de alta de preço. Essa crise, para falar que bom que aconteceu agora, é melhor agora do que no ciclo de baixa, e a gente ainda tem uma expectativa de preços firmes para o ano que vem. Tá? Vai depender, é claro, da resolução da crise econômica, do consumo, de emprego, etc., no mercado interno, e da retomada da exportação no mercado externo, e envolvido tudo isso, o fim da pandemia, o controle da pandemia. Tá? Tudo isso afetou o mercado. Tá? Mas a tendência ainda é de preços firmes, pelo menos o cenário conjuntural o ano que vem, né? Considerando o médio prazo de 3 a 6 meses. Nós tivemos, nesta última segunda-feira, o relatório norte-americano mostrando como é que vem a colheita lá nos Estados Unidos, das áreas de cultivo, chegando a 34% das áreas que foram semeadas. Temos uma expectativa importante para o relatório de oferta e demanda, que será apresentado nesta semana, e várias vertentes no mercado, como a China, está fora dele nesta semana, semana de feriado prolongado lá pelos chineses, portanto, sem apontar demanda. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos até os Estados Unidos agora, até o estado da Flórida. Vou conversar com Aaron Edwards, que conversa conosco a respeito do mercado. Aaron, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um prazer tê-lo por aqui. E nós temos muitas variáveis hoje no mercado da soja, hoje inclusive pesando até o petróleo. Como é que você avalia esse momento para o cenário internacional da soja, principalmente em relação aos negócios na Bolsa de Chicago? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, excelente colocação, e é exatamente o que você falou. No momento, toda notícia, infelizmente para o produtor, é baixista para a soja. A China está comprando pouco no feriado deles, a safra norte-americana está chegando, está avançando bem, e tem produtor achando grão, por assim dizer, que estão tendo produtividade melhor do que eles esperavam poucos meses atrás. E o Brasil está plantando, até agora, de forma geral, não tem um risco de produção no Brasil. Está cedo, mas estão plantando, tem chuva prevista, então o cenário atual é baixista, o preço estava em queda e os fundos estavam liquidando. Dito isso, é muito importante a gente começar a definir aonde que é o piso desse mercado. E hoje nós começamos a ver verde de novo na tela. Se isso sustentar e se essa queda, se isso é um piso que nós estamos estabelecendo, isso é muito otimista, porque o preço ainda é forte, ainda está dando lucro, tanto aqui nos Estados Unidos, acho que para a maioria dos produtores no Brasil também é um preço que dá lucro. Então, se esse é o nosso piso, bola para frente, mas é um mercado para se prestar muita atenção.
Aaron, você falou a respeito do mercado de prestar muita atenção. E nós estamos vivendo uma crise mundial energética, que isso está relacionado a gás, à produção de petróleo, em todos os aspectos, e vem afetando de algum modo todos os países. E claro que isso também traz impactos em custos de produção. Em relação à safra norte-americana, principalmente, você falou que são valores remuneradores para esse produtor norte-americano. Em relação às margens desse produtor, que vem também de um cenário, vou colocar aqui, de pós-Covid, essas margens estão adequadas, no seu entendimento, para esse produtor dos Estados Unidos? E aí você pode falar aqui para o Brasil também? Perfeito. Então, em relação aos Estados Unidos, tem que pensar na rentabilidade de 2 anos. Então, o lucro desse ano, os preços durante o Covid, digamos, no meio de 2020, eram extremamente baixos, então o custo de produção dos produtores era bastante baixo nos Estados Unidos. Questão de $9 na bolsa era rentável para muito produtor. Então, se eles estão vendendo a 12 ou se venderam poucos meses atrás, acima de 14, é extremamente rentável. Agora, o olhar agora eu tenho que comprar o insumo de reposição que é para a próxima safra, falando na safra que vai ser plantada para o ano de 2022. A preocupação de rentabilidade do produtor norte-americano é se esse preço cair na soja vendida, mas o insumo ainda estiver caro. Então, rentabilidade para esse ano atual é difícil não ser rentável. Para o próximo ano, está mais desafiador e é esse cálculo que está na cabeça de muitos. Eu acho que o produtor brasileiro também tem muito a ver com quando fixou o fertilizante e que pacote que fechou, se esse ano, quão fácil vai ser a rentabilidade desse ano. Então é um ano, toda vez que a gente tem mercado altista, tem um momento em que os insumos ainda estão altos, mas o preço da soja e do milho já começou a cair. Esse é o momento, não sei se é esse ano, se é agora, mas esse é o momento que você tem que tomar cuidado, quando o preço daquilo que você vende já caiu, mas o custo de produção ainda é alto. Então, é um mercado muito para gerir risco. Aaron, nós tivemos na última quinta-feira o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgando o seu relatório trimestral de estoques. E a posição no dia 1º de setembro, apesar de ser metade, até menos que a metade daquilo que se tinha um ano antes, ele veio acima, né? Até bem acima do que os operadores norte-americanos aguardavam. Isso trouxe uma versão baixista, principalmente na Bolsa de Chicago, entre seus investidores. Teremos nessa semana mais um relatório de oferta e demanda que será divulgado pelo departamento. O que podemos esperar em relação ao cenário internacional da soja, principalmente pensando em Estados Unidos, que está em plena colheita? Perfeito. Então, você colocou bem, os estoques de soja a nível mundial ainda estão apertados, especialmente colocando em relação às expectativas de um ano atrás. Mas não estão tão apertados quanto nós imaginávamos poucos meses atrás. Isso é em função das expectativas de crescimento diário no Brasil e também da safra nos Estados Unidos, que está um pouco melhor que esperado. O relatório, esse próximo relatório, de duas uma, ou ele vai lembrar o mercado de que os estoques estão apertados e a gente realmente está colocando piso nesse nível, ou ele vai falar, olha, a demanda chinesa não é o que esperávamos e vai confirmar esse viés de que nós já estamos repondo estoques. Além dos números específicos do relatório do USDA, pessoalmente eu sou da opinião que as chuvas no Brasil, o avanço do plantio no Brasil, vai interferir na credibilidade desse relatório. Quanto que o Brasil está produzindo vai interferir em quanto que os investidores acreditam que a soja vale com base nos números do USDA. Se o Brasil está tendo dificuldade e o USDA fala que tem bastante soja, vai ser difícil de acreditar. Se o Brasil está indo muito bem no plantio, isso vai interferir talvez até mais do que os números específicos do relatório do USDA.
Você viu há pouco o Aaron Edwards comentando as expectativas para o relatório de oferta e demanda, e é importante ressaltar que a expectativa em relação a esse relatório de oferta e demanda é de um relatório baixista. Por quê? Inclusive o mercado tem precificado já alguns pregões na Bolsa de Chicago esse cenário. Que cenário é esse? É um cenário no qual já se tem os dados de colheita dos Estados Unidos, o início da colheita das safras norte-americanas, no qual se tem uma expectativa de que os estoques de passagem da campanha 21-22 e até da 20-21 fiquem maiores, mas principalmente a 21-22, estoques maiores para soja e milho, confirmando aquele relatório do dia 30 de setembro dos estoques trimestrais. Esse é um aspecto. Então, para a soja, no caso, são quase 7 milhões de toneladas. Além disso, há também uma espera que se tenha uma produtividade também superior lá nos Estados Unidos, saindo ali de 56,6 sacas por hectare, chegando até 57,3 sacas por hectare. Isso, dentro da escala, acaba trazendo um resultado superior em quase 1 milhão de toneladas à expectativa de produção norte-americana, que no último relatório era de 119 milhões e 40 mil toneladas e agora deve chegar a 119 milhões e 990 mil toneladas na média, mas pode chegar ainda até 121 milhões de toneladas, caso venha no teto da expectativa. De qualquer maneira, o mercado tem precificado para baixo esse relatório e o mercado já vai demonstrando esse cenário, né? As quedas ontem fechavam com queda acima de 1,2%, acima de 1,20%, hoje a queda está acima de 1%. Novembro vindo com 12 dólares 15 centes o bushel, queda de 1,08%. Janeiro, 12 dólares 26 centes mais 4 por bushel, queda de 1,07%. Março, 12 dólares 37 centes mais 4 bushel, queda de 1%. Destaco também a posição de maio, negociada 12 dólares 46 centes mais 6 o bushel, com queda de 0,97%. Eu vou para o intervalo comercial agora e dentro de instantes eu volto falando de milho e você vai saber também da previsão do tempo. Já adianto que há previsão de chuva em boa parte do país. Eu volto já. Céu encoberto e com expectativa de chuvas em boa parte do país. É o que nos explica Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Estamos nos aproximando da segunda metade do mês e ela tem sido bem chuvosa em grande parte do país. Bom, vamos lá para o Nordeste, grande produtor de mamão, onde os pés da fruta dependem de boa umidade e altas temperaturas. O mamão é tipicamente tropical e exige uma temperatura média de 25 graus para o seu cultivo, além de chuva regular e umidade do ar entre 60% e 85% para um bom desenvolvimento, né? A Bahia se destaca na produção anual do fruto com mais de 900 mil toneladas. E os ventos fortes previstos para essa terça-feira no leste da Bahia provocam queda de folhas e, consequentemente, atrapalha a capacidade fotossintética. Hoje, a chuva ganha força no sul do estado baiano e áreas próximas a Minas Gerais, com acumulados que variam em torno aí de 15 milímetros. Nas demais áreas da região, a semana será de sol e calor, com ventos moderados entre o Rio Grande do Norte e o estado do Ceará. A faixa norte do país, os próximos dias serão de chuvas frequentes e os estados aí do Tocantins e Pará devem receber pouquíssimas chuvas. No sudeste brasileiro, a chuva ainda marca a presença durante essa semana em São Paulo e também em Minas Gerais. Entre o meio-oeste paulista, Triângulo Mineiro e o norte de Minas, a chuva deve alcançar volumes entre 70 e 100 milímetros nesse período. No centro-oeste do país, a chuva também promete ser bem intensa essa semana, especialmente no estado de Mato Grosso do Sul e também no sul de Goiás, onde os acumulados ficam entre 70 e 100 milímetros. Na região sul, os produtores do Paraná ainda devem enfrentar dificuldades na colheita. Isso porque a chuva segue presente no estado, sendo mais volumosa entre o noroeste e o oeste paranaense. No Rio Grande do Sul, a chuva diminui e há uma maior janela de tempo firme. A previsão é de que até o dia 23 de outubro não ocorra chuva volumosa aí no estado gaúcho e, com isso, as atividades em campo devem avançar por lá. É isso, Fabiano. É com você.
Obrigado, Renata. Destaco agora os números para o milho aqui no Agricultura BR. O mercado do milho, neste momento, vem também precificando queda. A expectativa é de um estoque maior e também uma produtividade melhor para o milho norte-americano no relatório de oferta e demanda. Dezembro vem com $5,26 mais 2 o bushel. Março, $5,35 mais 4, com queda de 1,24%. Maio perde 1,19% a $5,41 o bushel. Julho, $5,42 mais 2 o bushel, com queda de 1,14%. São os negócios que eu destaco agora com milho em Chicago. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações dessa edição. E antes, você confere conosco aqui no Agricultura BR informações que trazem melhor resultado aí na sua lavoura, na sua produção. Eu volto já. Muito bom, o assunto nosso é reprodução e nós vamos focar uma questão que é o estresse oxidativo, que é responsável pela morte embrionária. As fêmeas primíparas, né, que têm já um bezerro ao pé e está preparando o segundo bezerro, ela tem uma dificuldade grande de reprodução, índices aí de 50% de média, e isso é afetado exatamente pelo radical livre, pelo aporte de uma substância que provoca a morte embrionária. Embora o organismo tenha efeitos de redução, mas quando é muito elevado esse estresse, há uma perda embrionária, né? A Gasparin desenvolveu uma resposta a isso, né, que são nutrientes antioxidantes que ajudam no efeito de redução desse estresse oxidativo e, consequentemente, uma maior produção embrionária. Evita-se a morte embrionária através de antioxidantes. O produto nosso chama Prime Reprodução e nós temos índices 30% a 40% maiores de prenhez em primíparas quando se usa o produto de forma contínua. Então, Prime Reprodução é o produto, é a resposta nossa à dificuldade trazida pelo estresse oxidativo. E a cultura da linhaça é uma opção importante para a cultura de inverno lá no estado do Rio Grande do Sul. E os produtores têm ampliado o trabalho com essa cultura. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Viviane Lara. Atualmente, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de linhaça do Brasil e grande parte das lavouras estão concentradas na região noroeste. Por aqui, tem produtor que trabalha há mais de 20 anos com a cultura. Nesta propriedade em Catuípe, região noroeste, são 500 hectares com a cultura esse ano. O produtor foi o pioneiro na variedade da linhaça dourada no estado. Nós fomos o pioneiro na área de linhaça dourada. Veio do Canadá 2.000 quilos de linhaça, com muita mistura de chocolate dourada. E aí nós fizemos purificação de semente, um trabalho de purificação de sementes, e iniciou-se ali então o plantio da linhaça dourada aqui na região sul do país. O produtor precisa conhecer bem a cultura para não enfrentar imprevistos. A linhaça ela tem dois problemas. Primeiro, a geada. Cada geada que der, toda florada que tiver para ser iniciada naquela semana ou encerrada naquela semana, então são 18 dias, são 14 dias. Em 14 dias ela vai ter um prejuízo de 100%. Outro problema maior ainda que a geada, que já é um problema muito sério, ainda tem um problema maior ainda, que é a chuva na hora da colheita. Que a linhaça tem que ter cor, ela tem que ter, quando ela é consumida em grãos, in natura, ela tem que ter uma cor bonita, senão o consumidor não vai levar para casa, não vai consumir. E para manter essa cor, ela não pode ter chuva na colheita. E aí é que está a experiência de atrasar um pouco o plantio, chegar no começo de junho, até a metade de junho, atrasar um pouco o plantio, dependendo do ciclo da variedade, para evitar a chuva de outubro. Com venda garantida e o clima favorável, as expectativas para a colheita são boas para a safra atual. Mas no campo, na área do produtor, quando chegar uma produção de 17 sacas, 18 até 20, a gente se sente muito feliz. Pode ser, eu já colhi em anos excepcionais, até 25, 28, 30 sacas por hectare, mas são as exceções. A média para a minha área, e faz 20 anos que eu planto, ela fica ali fechando em torno de 18 sacas. Para a indústria, a procura pelo setor animal por linhaça tem aumentado nos últimos anos.
Já para o consumo humano, as negociações com mercados internacionais podem elevar a procura pelo produto. Ela iniciou muito na linha para consumo humano, né, com farinhas, grãos, óleo, e hoje ela está sendo muito solicitada pela linha PET, né, pela linha de ração animal. Essa crescente aí no grão de linhaça, ela também é internacional, né? O mercado internacional está demandando muito, está muito aquecido, né? Hoje o Canadá é o maior produtor de linhaça no mundo e ele não está dando conta de atender essa demanda mundial. Poderíamos pegar dados aí do governo para ver, mas acho que ele passa aí já de 150 mil sacas, né? Mas com essa abertura, essas possibilidades de exportação, aí a gente tem infinito volume aí, né? E acreditamos que a gente pode chegar aí tranquilamente a dobrar essa produção. De Ijuí, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. E olha, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é dia das crianças também, e hoje também comemoramos o Dia do Engenheiro Agrônomo. E é por isso que o nosso colega lá do estado do Mato Grosso traz agora uma reportagem falando um pouco a respeito dessa data também especial. Olá, Fabiano Reis, boa tarde a todos que nos acompanham. Fabiano, realmente são os profissionais responsáveis pela pesquisa e difusão da tecnologia no campo que proporcionam o aumento da produtividade e da renda do produtor rural. O Dia do Agrônomo é comemorado nesta data por causa da primeira regulamentação da profissão, que aconteceu em 12 de outubro de 1933. Foi nesse dia que o então presidente Getúlio Vargas publicou o Decreto-Lei número 23.196/33 para criar a profissão e regulamentar as atividades profissionais adquiridas na graduação por entidades de ensino agronômico superior. Os agrônomos são os profissionais que se empenham em estudar e fomentar a produção de alimentos, sejam eles vegetais ou animais, com qualidade e forma sustentável. Com a regulamentação, a profissão de engenheiro agrônomo e do agrônomo eram consideradas sinônimos. Entretanto, em 1946, o Decreto-Lei 9.585/46 oficializou que os estabelecimentos de ensino superior concedesse apenas o título de engenheiro agrônomo. Parabéns a esses profissionais pelo pão nosso de cada dia. Fabiano. Tá certo, Pacheco, obrigado. Bom, parabéns aos engenheiros agrônomos de todo o país. E olha, só para encerrar essa edição, relatório de oferta e demanda foi divulgado há pouco e confirmou muito mais do que o pior cenário que já vinha sendo descrito na média. Por quê? Porque se o relatório de estoques trimestrais apontavam para um estoque alto no dia 1º de setembro, agora ele sobe para 8.710.000 toneladas ao final da safra. Por quê? Porque a expectativa, que era numa média chegar até 119.900.000 toneladas, foi confirmada em mais de 121 milhões de toneladas. Com isso, o mercado da soja vai agora tendo as consequências, já estava em queda e agora o impacto é ainda maior. Mais informações no portal sba1.com e também na terceira edição de Agricultura BR. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!